Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Trader, dessa vez com o Douglas da DR7. Fala, Lucão. Cara, prazer receber você aqui. Prazer Parabéns é meu, pelo seu educacional. O Douglas é um cara que eu trouxe aqui para perto, tô colocando ele aqui dentro de casa, dentro da Nomus, que é um cara que eu confio muito no trabalho. Ele tem um projeto de mostrar na prática, né, Douglas, como a pessoa faz para transformar 1.000 a 1 milhão e é uma jornada e já tá com 6 mil, quase 7 acumulado, né? Cara, a gente, primeiramente, aí, agradeço aí o espaço, né, de estar podendo estar mostrando um pouquinho do meu conhecimento. Acredito que no digital aqui poucas pessoas me conhecem, né, então eu até iniciei um projeto justamente para mostrar para as pessoas que é possível você começar pequenininho e até mesmo quem já está no mercado, ali, né, buscando uma clareza operacional, que ele consiga, de uma forma clara, seguir, né, em estratégias que são lucrativas no médio e longo prazo. E esse projeto da Jornada do Milhão que eu iniciei são apenas 3 estratégias que eu utilizo dentro da metodologia no qual eu construí, que eu coloquei o nome como Engrenagem DR7, Que legal. é uma estrutura operacional, né, um combinado de algumas estratégias que elas se conversam, justamente com a ideia de que quando você vai fazer um investimento, o assessor, né, você mesmo como assessor, você vai balancear a carteira do seu cliente para que ele não sofra com oscilações e que ele seja lucrativo no médio e longo prazo. Sim. Então foi desta forma com que eu busquei estruturar operacionalmente estratégias para o mercado de dólar, né, que hoje é o que eu estou mais atuando, que eu me especializei, justamente para que uma estratégia se performou muito bem, a outra foi mais ou menos. Para ir equilibrando. Para ir equilibrando, e isso no médio e longo prazo, ele se mostra muito rentável. Então, esse projeto da Jornada do Milhão são 3 das mais de 10 entradas pontuais, são apenas 3 estratégias para que o aluno ali... Para mostrar que o simples funciona. O simples funciona e você não precisa nem ter muito dinheiro para iniciar. Legal. Então, para quebrar essa objeção da pessoa falar, pô, mas eu não tenho dinheiro para começar isso, para começar a fazer o mercado, day trade, então, para que ela não fique com desculpas, né? Então, Sim. se a pessoa, cara, eu quero aprender, eu quero entender, eu estruturei essa forma operacional com clareza para que qualquer iniciante ele consiga replicar e ser lucrativo no mercado. Legal. E a gente já completou 6 meses agora, iniciamos com R$1.000, estamos com 6.600. Isso aí, fazendo uma escala progressiva, né? De contratos junto com o financeiro, de uma forma que você tem uma estratégia lucrativa, um gerenciamento de risco ali pontual, né? Não tem achismo, vou ver, não. É de uma forma bem técnica e para que o aluno, desde o iniciante, ele consiga já entender que o mercado você precisa de disciplina para ser vencedor e lucrativo. Pô, que legal. E o que você acha? Você é uma matéria recente falando sobre day trade ser cassino, o que você acha? É polêmica, né? É polêmica. Então, assim, eu vejo que com essa onda de casa de aposta, de jogo de tigrinho e tudo, eles querem meio que colar o day trade como se fosse algo igual a isso. Mas não tem nada a ver, porque até então aqui a gente coloca em prática todo o conhecimento e tem parâmetros e métricas para você desenvolver as estratégias, realizar as operações em correlações de macro e microeconomia, cálculos, várias ferramentas. Diferente de você estar numa plataforma de cassino ali achando que vai subir ou vai cair, ou enfim, vai juntar o joguinho ali, as frutas iguais, sendo que você está brigando com um algoritmo da plataforma que está programado para te roubar. Isso. Né, para tomar o seu dinheiro. Então, não só o tigrinho, mas as opções binárias também, o mercado pessoal que é uma porta de entrada, né, para quem inicia ali no day trade, é praticamente a mesma coisa em forma gráfica. Então, o day trade eu falo que ele não tem nada a ver com o cassino. Se você entende isso como um cassino, o mercado ele vai te engolir, porque não é sorte. Tem um estudo, tem uma metodologia, e você precisa estudar, de fato, que isso é uma profissão de alta performance. Sim. Então, se não tiver um conhecimento, uma preparação, ele vai se tornar um cassino, porque você vai ficar ali, sobe, desce, ficou verdinho, vermelhinho, você vai ficar apostando, sem conhecimento. Sim. Então, para você que pensa que ele é um cassino ou alguma coisa de sorte, ele vai se tornar de fato. Mas se você busca um conhecimento, um mentor ali para te acompanhar, mostrando um resultado ali comprovado, você consegue utilizar desse mercado uma fonte de renda que pode te dar uma liberdade financeira bem legal. Com certeza. E dá para viver de trade, Douglas? Assim? Com certeza. Que legal. Com certeza. Claro que não é essa promessa que a galera vende por aí na internet, que é fácil, que é em 3 meses, aquela coisa toda. Não.
tem todo um passo a passo. Você precisa, além de você iniciar no mercado com... Eu falo que tem bons mentores no mercado hoje, né? Hoje eu tenho um educacional também, justamente... Hoje em dia deu uma sumida, né? O mercado, ele meio que peneirou aquele cara que era sacana no digital, que não tinha resultado. Então, ainda existe. O vendedor de curso, mas deu uma peneirada. Agora sobrou quem realmente gosta. Cara, a inteligência artificial, o chat GPT, os meios de pesquisa acabaram tirando essa galera fora do mercado, porque hoje em dia a pessoa consegue pesquisar a pessoa e já tem um parâmetro do que ele tem como, vamos dizer assim, mentor do mercado, alguma coisa do tipo. Eu até gosto de fazer esse desafio com a galera que ainda não me conhece no digital. Vai no chat GPT lá e pergunta, DR7 Trader, devo confiar? O que me diz sobre ele? É algo que, assim, eu olho como uma ostentação do trabalho que eu venho fazendo. Porque é uma fonte do que você vai conhecer um pouco do meu trabalho e... Que você não quer o mal pro cliente, exatamente. Você sempre faz o bem ali. Exatamente. E trazer o cliente para ele entender que ele vai viver do mercado, ele consegue viver do mercado, só que não é do dia para a noite. Cada um tem uma realidade, né, financeira. Sim. Então, às vezes você chega e o cara fala, pô, se eu conseguisse ganhar 2 mil por mês aqui, cara, pô, já tava ótimo. Tem cliente que tem de assessoria que você cuida, ou até mesmo um aluno que chega para mim e fala, pô, cara, eu queria ganhar tantos mil por mês. É possível? É possível. Mas é do dia para a noite? Não é. Entende? Então, se o aluno souber o tempo exato para ele conseguir fazer uma curva de aprendizado, né? Porque tem essa questão de que cada um defende a sua técnica. Você vai ouvir alguém falando bem da análise técnica na internet, outros falando de fluxo, enfim, macroeconomia. Eu falo que não tem uma fórmula exata. É a fórmula na qual o aluno ele se adapta. Se adapta. A mesma coisa nos investimentos, né? Tem um cara que é mais arrojado, ele aceita tomar mais risco, outros não. Sim. Então, o mercado, de acordo com o mentor e educacional, foi mais ou menos assim, cara, que eu fui testando várias coisas e fui vendo o que se encaixava comigo. Então, quando um aluno chega dentro da minha comunidade, na maioria das vezes ele já passou por diversos educacionais e ele está buscando se encontrar com algo assim que seja real, que seja fácil ali de ele conseguir executar com clareza, Sim. que ele consiga ter um gerenciamento. Então, é possível. Tem vários alunos hoje que ganham bastante dinheiro com o mercado, com o day trade. Então, você que está assistindo aí, se dê essa oportunidade de poder iniciar, mas de forma séria, né? Não como uma aposta. Tá, e por que a maioria, Douglas, perde dinheiro no day trade? Cara, na verdade, assim, por que a maioria perde nessas pesquisas que saem? Eu acredito que é da mesma forma com que eu abordei. Eles entram para o mercado achando que é uma questão de sorte. Uhum. Uma questão de aposta. Então... E de dinheiro fácil. Exatamente. Então, é uma promessa que venderam para ele, que o mercado, cara, você vai ali, você vai fazer uma compra, vai fazer uma venda, você pode até ganhar dinheiro ali no fator sorte. E, cara, eu falo que é o pior dinheiro que você pode ganhar dessa forma. Sim. Que quando eu iniciei, cara, foi assim, colocar R$500 na corretora e numa semana ganhar 5 mil. Você fala, putz, cara, arrumei a minha vida, né? Encontrei a galinha dos ovos de ouro. E a gente sabe, cara, que não é assim. Às vezes eu chego alguns alunos, algumas pessoas, pô, cara, eu fiz um aporte aqui tal, ganhei 10 mil essa semana. Eu falei assim, cara, você sabe o que você tá fazendo? Não, porque eu vi lá que o Kendo, que não sei o quê, que o fulano... Aí você sabe que você liga uma coisa que não tem nenhum fundamento que o cara tá falando. Uhum. Aí você fala, pô, cara, beleza, cara, mas toma cuidado. Meu, e é batata, cara. Se você vai falar com o cara daqui um mês depois, o cara já devolveu tudo e mais o que ele tinha e mais um pouco. Isso é verdade. Então, assim, esse histórico de falar que o day trade, por que as pessoas perdem? É justamente por eles não entenderem que isso aqui é uma profissão. O trader é uma profissão. Então, é uma profissão que você precisa levar tão a sério quanto qualquer outra. Sim. Se você quiser ser um profissional de trader, entende? Eu até falo que tem muita gente que entra pro mercado e fala, não, vou entrar para fazer renda extra. Quando eu iniciei no mercado, cara, o meu era perda extra. Pô, vou lá, não vou fazer como renda extra. Aí o pessoal fala, mas tá mexendo aí e tal, cara. Não, virou uma perda aí extra. Você fica aquela coisa, não, tá indo, tá indo. Mas, pô, tá indo, final, meu, tá só tomando, né, prejuízo. Só porrada. Só porrada. Mas eu associo isso à falta de um mentor, cara. As pessoas começam no mercado, elas não têm essa clareza que, para quem tá começando, precisa de ter alguém para dar um norte.
Então, é a mesma coisa de você for fazer uma trilha num vulcão, você nunca subiu o vulcão, nunca muito menos Sem subiu a guia, montanha. sem ninguém. Sem guia, sem ninguém, como é que você vai saber o caminho? A chance de acontecer uma tragédia gigante. Então, para quem está começando day trade, que é uma profissão de cara alto risco mesmo, é algo difícil, não é fácil como vê na internet, Sim. o papel do mentor é algo fundamental, né? Muita Não. gente acaba perdendo porque acha que assistindo um videozinho no YouTube vai ter sucesso no day trade e não vai. Você precisa de ter alguém ali para pegar na tua mão e te ajudar no processo. Exatamente. A intenção, né, disso tudo que eu comecei a fazer, essa conta pública, cara, assim, eu tenho alunos que estão operando comigo há 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, alunos um pouco mais recentes. E essa conta pública é justamente para mostrar para as pessoas que é possível ele ir escalando e ir aumentando, né, a sua exposição financeira para fazer com que o day trade seja até a fonte de renda dele principal. Mas para Sim. isso existe um processo, né, de você acompanhar. Então, assim, para quem está iniciando, está buscando uma fonte de renda extra, e o mercado financeiro é uma porta de entrada ali que eu falo que muda vidas, Sim. né? Desde que ela entenda isso como uma carreira profissional. Ah, mas eu não quero viver do mercado, eu quero só uma fonte de renda extra mesmo ali. Tá legal, tá beleza, mas para isso você vai precisar também de um mentor, de um acompanhamento, porque, como eu falei, senão vai virar uma perda extra em vez de renda extra, né? Concordo. Então, até assim, agora para esse mês de outubro, eu vou estar fazendo um presencial aqui em São Paulo, né? Aqui no espaço aqui da Nomos, da XP. Então, vai ser dia 25 e 26. E exatamente que, assim, é legal você adquirir um treinamento online, você consegue acompanhar bastante coisa, mas de você estar presencialmente com o mentor ali, pegando na sua mão e falar, ó, cara, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Ó, a receita do bolo tá pronta. Exatamente para entender a dor de cada um. Sim. E mostrar para ele, ó, isso aqui tá funcionando faz tantos anos. Você não precisa inventar nada, é só seguir a receita. Sim. Então, para quem está iniciando, é uma porta de entrada para que ele já consiga começar no mercado de uma forma séria, correta. E para quem ainda está buscando um operacional, uma técnica, uma clareza, é uma porta de entrada que eu digo também para o educacional, no qual vai tirar tudo que ele tem de vício, em questão de um emocional, de uma técnica que não está bem aplicada, e ele vai conhecer um pouco da estrutura operacional que eu desenvolvi, que já vem performando bem legal. Poxa, que legal, cara. E assim, o que é mais importante na hora de operar? O psicológico ou a estratégia? Cara, eu falo que o psicológico ele é mais importante. O emocional ele é mais importante do que de fato a estratégia. Por que eu falo isso, cara? Porque assim, muitas estratégias funcionam. O que não funciona é o controle emocional. Então, um exemplo que eu sempre gosto de falar é assim, cara, acredito que você, no supermercado, às vezes você tá na fila de um caixa e o seu caixa tá parado. Aí você olha o caixa do vizinho ali, tá andando, aí você fala, pô, vou mudar de caixa. E aí, o que acontece? O caixa que você mudou para. Sim. E aonde você tava começa a andar. Então... Essa é muito boa, gostei. E o trânsito de carro, você tá no engarrafamento, você fala, cara, eu vou mudar pra faixa da direita. Aí você mudou, parou uma. Aí a outra vai e continua. Isso, então assim, cara, no meu início lá, assim, eu fui pulando, você fica pulando de galho em galho, e aí você... E nada dá certo porque você não foca em nada. Exatamente, só que uma questão, cara, que eu gosto de falar, referente a isso, na questão da gestão emocional, é o fator de que você, se você estiver procurando uma estratégia perfeita, você não vai encontrar. Eu perdi muito tempo buscando uma estratégia perfeita, aquela coisa, não, essa não perde. Essa aqui não sei o quê, essa, cara... Não, é muito mais a ver com o psicológico, com... Isso, de fato, não existe, né, cara? Não existe. Então, o emocional, eu falo que se você não tiver com o emocional alinhado, você não consegue nem realizar suas estratégias. Então, se você tem clareza, que nem hoje, dentro do educacional, o meu aluno hoje, ele adquire o meu educacional, o treinamento, ele recebe uma planilha com histórico de backtest de 3 anos, de cada estratégia, para ele entender o que o capital dele dá para performar com cada uma, Sim. estatisticamente, do que já foi feito. Isso aí mostra para ele uma clareza, já é falar, opa, peraí, consigo fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, para ele sabe que o dia de loss vai acontecer, isso aí é normal. Todo trader, o trader que não estopa, ele não é trader. Então, isso aí já tira toda aquela coisa. Puxa, mas como é que vai ser isso aqui? A gente, claro que não tem uma certeza exata,
mas a gente já tem uma estatística de probabilidade do que consegue Favorável do performar, que... de favorável. E isso que dá o conforto para a gente estar fazendo aquele trade ali, meu, sem pressão. Então, assim, tem algumas pessoas que vêm de outras metodologias, de análise técnica, ou fluxo, ou algo de médias móveis, ou padrões gráficos, e entra para o meu treinamento, para minha comunidade, a gente usa bastante cálculo. Precifica o mercado antes de abrir, entende as regiões pontuais. Então, assim, é algo bem objetivo. Então, fica Fácil de entender. é fácil de entender. E eu falo que depois que o cara entendeu isso aqui, ele não consegue operar de outro jeito. E Douglas, qual que foi a sua virada de chave dentro do mercado? Cara, a minha virada de chave dentro do mercado foi quando eu entendi que não existe perfeição. Se você está buscando em ser um trader perfeito, cara, um cara ali, esquece. Você vai continuar derrapando. Eu tentei ser, em vez de ser perfeito, ser lucrativo. Sim. Nessa questão, quando eu falo, pô, minha virada de chave foi quando eu entendi, cara, como que eu descubro isso, né? Nessa questão de ser lucrativo. É o fator de que quando você toma o loss, ou você pega uma semana ruim ali de mercado, você tem que saber lidar com suas emoções. Isso aí baixa a confiança, você fica se perguntando, cara, mas será? Pô, saiu uma notícia econômica lá nos Estados Unidos, ou vai entrar num período de guerra assim, você fica se perguntando o que ele vai fazer. Sim. Então, essa virada de chave, quando eu comecei a identificar que, cara, a minha estratégia ela não é perfeita, mas ela é lucrativa. E quando eu falo de ser lucrativa, hoje ela performa na casa de 75% a 85% De taxa de acerto. de taxa de acerto com um risco-retorno de 1 para 1. Então, ela tem um payoff ok, com uma assertividade ok, porque uma das coisas que fez eu também ficar mais confiante com isso nessa virada de chave é se encaixar dentro de um payoff. Porque às vezes o cara, pô, minha assertividade é 90%. Só que, pô, quando eu perco, eu me arrebento. Perde uma... E aí, meu, abala toda a confiança. Aí, às vezes, o cara tem uma assertividade ali também, 30, 40. Pô, mas quando eu acerto, eu pego tanto. Só que aí, para quem tá iniciando, perder muito no início, isso aí abala a confiança. Com certeza. Então, essa virada de chave de eu falar, cara, eu encontrei um operacional 1 para 1. O mesmo tanto que eu aceito de perda, eu aceito de ganho. Só que os jogos, vamos dizer assim, né, trazendo para um esporte que eu jogo, a cada 10 partidas que eu jogo, eu ganho 8 e perco 2. E tá tudo bem. Então, num risco-retorno disso aí, para equilibrar, tanto para quem já está no mercado ali, buscando, né, uma técnica, uma clareza operacional, com um gerenciamento de risco ok, isso facilita para ele na gestão emocional e para quem está iniciando também, porque ele já começa a obter alguns lucros no início, sabendo desse payoff, Sim. desse risco-retorno, até para ele poder gerenciar. Então, dentro dessa estrutura operacional, foi uma grande virada de chave, foi entender dessa forma, que eu falo, cara, o meu operacional, ele vai atender quem está iniciando do zero e vai atender o cara que está ali 2, 3 anos no mercado, mas não conseguiu encontrar uma consistência lucrativa. Ele vai conseguir abraçar esses dois perfis de traders aí no mercado. E, Douglas, para a gente finalizar, qual o conselho que você dá para quem está começando aí no day trade? É exatamente o que eu acabei de falar, cara. Para de buscar o setup perfeito. Primeiro de tudo. Como eu falei, né? Acabei de apresentar dito, sim. Uhum. Que era mais ou menos... Eu acabei Não, emendando, né? acabou que você puxou o outro. Mas a gente fala... A gente pede para cortar. Tá. Acho legal você puxar outro gancho. Conselho para quem tá começando. Fala uma coisa mais motivacional, assim, tipo... Galera, day trade dá certo. Às vezes não deu certo para você ainda, mas faz isso aqui. Tá. Isso, depois eu vou editar. Tá. E Douglas, qual o conselho que você dá pro cara que tá começando o day trade? O cara começou agora, tá engatinhando, o que você pode trazer de conselho? Cara, um conselho, tá? Não chegue com tanta euforia no mercado onde você não conhece. Isso aí é um grande erro. Às vezes a pessoa ele chega com muita euforia, ele começou a ganhar um pouquinho, ele já quer colocar todo o dinheiro que ele tem
Então, o mercado pode pegar um dia e ele te prejudicar até mesmo por você estar num território que você não entende. não né? entende. Então, comece aos poucos. Quem não Ali ganha com pouco não vai ganhar com muito. não vai ganhar com muito. Então, é um processo, né? Então, o cara que tem essa disciplina e esse entendimento é um cara que ele vai sobreviver no mercado. Porque eu digo, para o iniciante, se você sobreviver no mercado, você já está na frente de 90% das pessoas. Concordo plenamente. E depois de você entender esse período de sobrevivência, é o que eu falo para os meus alunos. Cara, para você ganhar dinheiro no mercado, você precisa estar no mercado. Se você fizer qualquer burrada ou alavancagem, ou enfim, qualquer besteira, você vai ficar de fora, pode te machucar, ele pode de repente tirar você para sempre do mercado. Então, essa euforia, eu falo, cara, é muito legal, é bacana, mas começa ali, pequenininho. Pô, legal, você teve entendimento, você tem um aporte financeiro maior, aos poucos você vai, de acordo com os seus resultados, você vai fazendo mais aportes. E aí você consegue juntar o que você está pegando de experiência no mercado, junto com uma mentoria que você está acompanhando, você vai pegando confiança, você vai aumentando, fazendo seus aportes com algo que você mesmo já construiu dentro do mercado. Sim. Então, acho que é uma forma que as pessoas precisam entender para tirar esse rótulo de sorte cassino, é entender que existe um mundo muito grande dentro do mercado financeiro. O day trade ele é uma porta de entrada que pode dar essa liberdade financeira se você souber fazer de uma forma séria. Poxa, que legal, Douglas. Obrigado mais uma vez por estar aqui na Nomos. Eu que agradeço, cara. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha. Segue o Douglas da DR7 no Instagram. Como é que tá o Instagram? O Instagram é DR7 Trader Oficial. Ó, tamo junto. Aguardo você no próximo vídeo.